A antecipação da comemoração do feriado de 4 de julho, Dia da Independência nos Estados Unidos, motivou ou justificou a falta de negociação hoje lá na Bolsa em Chicago. De qualquer forma, a gente teve uma semana interessante para ser analisada. A gente teve aí a soja alcançando um novo patamar de preços. Será que ela vai se sustentar nesse novo patamar de preços? Será que ainda é frágil esse novo patamar de preços aí para o mercado? E entender mais do que isso, o que a gente pode enxergar nesse momento, o que pode acontecer com os preços daqui para frente. Por isso a gente convidou o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora, para nos ajudar nesses entendimentos aí. Mário, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma semana interessante, com algumas informações novas aí para o mercado, o que justificou um novo patamar de preço para a soja, agora já beirando ali os $9 por bushel. Não chegou ainda aos $9, mas está ali bem mais perto do que estava na semana anterior. O que você destaca dessa semana e qual é a sua avaliação do mercado da soja, Mário? Seja bem-vindo. Os que nos assistem nos ouvem, uma boa tarde. E para o seu questionamento, nós temos algumas variáveis que são variáveis importantes que vão permear a produção e a demanda para os próximos meses, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Um dos fatores que esta semana trouxe emoções para o mercado fora a divulgação do relatório USDA dos estoques trimestrais. E ele teve uma queda e esses estoques são menores do que o mercado imaginou, apostou, portanto, teve sim um degrau de alta maior para os preços e que trouxe uma nova narrativa. Essa narrativa ela pegou, de certa forma, um momento onde havia um ensaio onde os americanos estariam prontos a vender produtos, quer dizer, eles continuam, mas estariam mais prontos para vender os seus produtos aos chineses, coisa que não aconteceu nos últimos dias após a divulgação desse relatório com a alta de preços, e que mostrou que os especuladores, os fundos de commodities e outros participantes que apostavam num volume de estoque maior, tiveram que ser expulsos do mercado, então, portanto, acabaram comprando nessa onda de alta e saíram de um mercado à espera de notícias novas. Essas novas notícias provavelmente vão ocorrer nos próximos dias com o andar do desenvolvimento de grãos americanos, sobretudo o clima, que tem uma ramificação europeia que diz que provavelmente teremos os próximos 30, 20 dias um período longo seco e quente que poderia provocar uma perda no mercado de milho. E foi exatamente o milho que essa semana trouxe uma nova emoção, onde os chineses indicaram que, pelo menos os rumores, e americanos estariam vendendo 2 milhões de toneladas deste grão para a China. Portanto, eu classificaria assim, a demanda por soja, ela reduziu, e até foi muito pífia mesmo, porque o máximo que eu vi foram 6 a 7 navios americanos sendo negociados essa semana para chineses, mas a volta dos chineses à compra por proteínas acabou aumentando bastante a movimentação americana, onde registraram 21.600 toneladas registradas nesta semana. Portanto, Alexander, chineses estão reduzindo as suas compras com a alta na Bolsa de Chicago para soja, mas voltaram a fazer compras para milho e para carnes. Mas só esse foco no milho é suficiente para sustentar esse novo patamar da soja, Mário? A correlação entre proteínas, o que alimenta a proteína no caso do milho e também o farelo de soja. As indústrias de ração acabaram criando, sim, uma demanda mais aquecida, tanto que o volume esmagado no mês de maio nos Estados Unidos se deu quase em 5 milhões de toneladas, 4 milhões e 900 uns quebradinhos. Esse número é muito semelhante com o mês de abril e muito semelhante com o mês de março. E ele é um pouco maior, quase 90 mil toneladas maior do que o ano passado. Conclusão, estamos tendo demanda sim para produto acabado nos Estados Unidos, que está esmagando mais e está usando também, através de outra demanda, como o biodiesel, um pouco mais de soja. As exportações podem não ter aumentado razoavelmente para chineses, mas também tem tido saída. Haja vista o resultado dos estoques de passagem naquele país, que está menor do que o mercado esperava. Portanto, sim, talvez a ausência momentânea de chineses na compra por soja
os Estados Unidos começarão a vender os seus produtos paralelos, como a soja, como milho, como milho, e também como proteínas. Mesmo assim, acredito que não vai interferir naquele acordo chinês-americano que tenha que fazer compras de um volume significativo de dinheiro de produto americano que possa causar um desenvolvimento de tendências de valores um pouco mais para frente. É que, na verdade, eu estou tentando, em outras palavras, dizer o seguinte: se não tiver a demanda para a soja, mas tiver uma demanda para milho, e o mercado climático de momento, junto com essa demanda chinesa, poderá empurrar também o óleo de soja, que acaba empurrando o farelo e que leva a soja grão para cima também, Alexander. Mas, por exemplo, uma demanda interna mais forte lá nos Estados Unidos, ela está sustentada, enfim, tem fatos econômicos que justificam aí um maior consumo interno, por exemplo? Fatos econômicos existem sim, mas sempre existe também aquele fantasma de que Covid-19, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, ele dará apoio suficiente para a demanda desse produto? Então, número 1, nós tivemos ao longo dessa semana 4.800.000 novos postos de trabalho anunciados pelo governo americano no mês anterior, o que corresponde a uma corrida, uma recuperação à economia daquele país. Já meados dessa semana para frente, já começamos a ter a preocupação novamente se manterá esse volume de novos postos de trabalho com a economia americana, provavelmente sendo incomodada por essa doença, que novamente aumentou significativamente o volume de pessoas doentes pelo Covid-19. Então, a pergunta acaba cabendo também para uma resposta que os dados econômicos devem trazer nos próximos dias. Nos Estados Unidos, a demanda para exportação ela está momentaneamente limitada, mas internamente estava um pouco mais vigorosa. Será que com o crescimento desse país, em termos de economia, vai demandar internamente esse produto acabado? Só vamos saber a partir dos próximos dias, quando tivermos novos relatórios. Eu, particularmente, acredito que a demanda interna nos Estados Unidos deverá persistir, mas temos que somar também uma nova rodada de demanda para a exportação do seu produto, senão ele não consegue se manter, principalmente se não tiver uma demanda chinesa, porque os estoques de passagem nos Estados Unidos, eles são, embora menores do que o mercado previa, grandes o suficiente para impedir novos avanços. E quero aqui citar um outro comentário que me vale a pena. Alguns amigos têm comentado que os americanos, produtores de soja, deverão carregar os seus estoques em torno de 5% para a próxima safra, pois estariam próximos já de enxergar uma movimentação melhor de preços no mercado físico e voltariam a vender com patamares acima de $9,25 bushel, com base no mês de novembro em Chicago. Então, essa redução ou retração do produtor americano, no momento onde provavelmente os estoques de passagem ainda grandes, mas menores do que o mercado apostava, e com o movimento climático acontecendo, é possível que o mercado na Bolsa de Chicago venha tomar um equilíbrio ao redor desses patamares de $9, Alexander. O alvo do produtor americano, então, está acima dos $9 nesse momento? Sim. Muito embora tivesse uma produção maior do que desta última safra nos Estados Unidos. Temos um estoque de passagem menor, mas esse estoque de passagem menor somado à próxima safra maior, ela não seria tão construtiva assim para preços. Entretanto, com um aumento de exportações, tanto para proteínas quanto para produto acabado e também matéria-prima, grão de soja, vimos um mercado mais consolidado do que os $8,20, $8,30 que se esperava no curto prazo enxergar na Bolsa de Chicago, com aquele tamanho de estoques que até segunda e terça-feira desconhecíamos, após o relatório USDA indicar que não, esmagamos mais, consumimos mais, exportamos mais, o mercado começou a encontrar um outro patamar. Agora, Alexander, voltando um pouquinho ao comentário que fiz para ti na abertura. Não havendo prejuízo climático para o desenvolvimento dos grãos americanos, é certo que precisamos ter uma demanda para o produto americano. Do contrário, o mercado não se sustenta $9 na Bolsa de Chicago. Né?
Então, num primeiro momento, retração do produtor americano e um mercado climático mais negativo para os preços faria com que a oferta fosse limitada por algum momento, até que o produtor tivesse a certeza de que poderia vender, e isso aconteceria aí acima dos $9 por bushel, certo? Exatamente. É sabido e conhecido pelo mercado que as exportações oficiais divulgadas nos Estados Unidos foram muito decepcionantes nos últimos dias, né? Vou dar como exemplo no relatório de ontem, que é o relatório semanal que divulgou que os registros da safra e os embarques da safra atual foram apenas 242 mil toneladas. E os 841 mil toneladas para a próxima safra foi um número até dentro do esperado. Então, perceba, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, assim, a safra atual não está vendendo tanto, mas está vendendo um pouco mais a futura. Se houver, portanto, alguma possibilidade climática de ameaçar a produção americana, é muito provável que vão limpar os estoques também. E também nós já estamos comentando há tempos que os chineses precisam sim aumentar os seus estoques de passagem, melhor, seus estoques atuais, porque a demanda está um pouco maior e também a necessidade de repor o farelo para o consumo imediato dos animais que estão aumentando em termos de produção de carnes, venha consumir mais rapidamente e as indústrias estão com uma margem um pouco maior naquele país. Então eu penso que, num primeiro momento, uma ameaça climática que vem a ter nos Estados Unidos, e por isso que eu citei inicialmente, que o modelo climático europeu está olhando ou recomendando atenção, pois pode ser, dos últimos 40 anos, o mês de julho mais quente e seco nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, então, essa é a condição que a gente tem até agora. Dá para afirmar que temos um viés positivo para os preços em Chicago, Mário? Ou ainda é cedo para isso? O movimento pós-relatório USDA, e aqui não se faz nenhuma previsão, apenas um conceito na qual uniu-se o volume de compradores nos mercados futuros da Bolsa de Chicago, através das opções do mercado futuro, aqueles que estavam vendidos. Encontraram, portanto, uma informação construtiva dizendo que os estoques são menores. E também uma nova possibilidade de demanda mais construtiva devido ao crescimento rápido da economia americana, num pequeno momento, num curto espaço de tempo, levou vários compradores a buscar produto. Entretanto, não vimos a consolidação das exportações, o que traz uma preocupação. O crescimento dos Estados Unidos ele é duradouro, ele é estável, e se isso não se confirmar, a demanda provavelmente pode ser reduzida e os preços na Bolsa de Chicago caírem novamente. Mas aí teria esse momento climático que pode sim trazer alguma expectativa de melhora. Eu acredito que o patamar de preço hoje de $9, $8,90, ele deva se sustentar por um período curto, mas o fim de semana é o que vai ser o divisor de águas, porque no primeiro momento nós já tivemos de 1 a 2% das lavouras de milho e soja empobrecidas essa semana em relação à semana passada, quando 71% das lavouras de soja estão na condição de boa e excelente. Se o clima no final de semana persistir mais seco, vamos iniciar uma segunda e uma terça-feira com um movimento de alta que poderá trazer um patamar de preços maiores. Mas o clima é quem vai determinar este momento e este primeiro degrau de alta. Nas exportações, eu não vejo num curto prazo uma consolidação de vendas americanas para chineses, mas vejo sim que o comportamento do dólar, a rigor de hoje, que as bolsas de valores na Europa acabaram caindo por conta da preocupação se a economia americana vai ter força suficiente para os próximos dias, com os números de registros de pessoas doentes naquele país, contrariando o volume de contratações de mão de obra dos últimos dias, se vai ser o suficiente para que o dólar prejudique o andar, pese nos preços das commodities agrícolas daquele país, inclusive comparando o petróleo, que fez uma queda hoje, não muito grande, mas algo ao redor de 0,90%. Então, a dúvida nesse momento existe sim, se a economia global vai ter sustentação suficiente para demandar os estoques americanos, Alexander. Muito bem. Tem uma pergunta do Marco Aurélio Galic, ele é de Primavera do Leste. Se você pode dizer, né, se o milho continua subindo também.
Ele não deixou claro se ele quer saber do milho em Chicago ou do milho no Brasil, mas enfim, se o milho em Chicago sobe, melhora a paridade para o milho brasileiro, certo? Certo. Temos então o rumor de que os chineses voltaram a comprar milho americano numa quantidade significativa de 2 milhões de toneladas. O aumento da demanda por produto americano, o aumento da demanda por produto brasileiro, o consumo maior de animais, indústrias de ração, está sim colocando o mercado de milho em xeque. Mesmo tendo um volume maior de área plantada nos Estados Unidos divulgado, mas a produção ainda não vai ser tão grande o suficiente para atender a demanda interna e a exportação. Tanto que a exportação aumentou também rapidamente nos Estados Unidos. Eu até havia separado aqui um valor para dizer para vocês em relação àquele país. Em uma semana eu vi 870, quase 900 mil toneladas de milho registradas na exportação. Eu não via volumes em um período tão curto após o relatório USDA de vendas daquele país. Então me parece que o milho, embora na correlação com soja esteja um pouco mais caro do que anos anteriores, ainda é um produto barato, mais barato do que a soja, pelo menos nesse momento nos Estados Unidos, para chineses. Então, na minha opinião, a resposta para o ouvinte e o seguidor sim, eu acredito numa melhora de preços, tanto na Bolsa de Chicago, quanto internamente aqui no Brasil, pois creio que o mercado tem uma demanda forte, significativa para a indústria e também para o consumo final humano e animal. Muito bem. Ô Mário, e Brasil, hein? O que a gente pode destacar do Brasil em termos de preço, negociação, enfim, do que restou da nossa safra? Tem algum detalhe que a gente está deixando de prestar atenção aí? Olha, eu prestei um pouco mais de atenção de 2 a 3 grandes consultorias que divulgaram seus números pesquisados no campo, onde a produção de soja aumentou aí em torno de 1.800.000 a 2 milhões de toneladas. Mas é mais significativa a perspectiva deles para a exportação, que pulou de 77 para 80 milhões de toneladas. Nós conversamos aqui tempos atrás, não muito distante, e a previsão de aumento era de 75, 76 milhões para 77 ou 78 milhões de toneladas. Então, me parece que a cada semana a perspectiva, o sentimento, as consultorias estão buscando nos mercados a possibilidade de aumento de exportação da matéria-prima que está enxugando cada vez mais os nossos estoques. E, por acaso, também eu fiz um levantamento aqui e cheguei à seguinte conclusão. Os estoques de passagem aqui no Brasil deverão ser da ordem de 900 a 1 milhão de toneladas. É um dos menores estoques comparados aos últimos 3 anos, que eram aproximadamente de 3 milhões e meio a 3 milhões e 800. Então, a demanda para exportação, consumo interno, biodiesel, tem levado os estoques brasileiros para ser um dos menores dos últimos 3 a 4 anos. Então, o detalhe desta semana é que a produção aumentou, os estoques serão menores e as exportações são aquelas que estão muito vigorosas. Eu acho que também não precisa ser nenhum analista, não precisa ser nenhum profundo conhecedor, quando se vê um dólar, ou melhor, um real se desvalorizando no Brasil, da ordem da desvalorização deste ano, e entender que produtos exportáveis estão ganhando mercado cada vez mais, não só pela desvalorização da nossa moeda, como também pela movimentação entre americanos e chineses, que são os maiores compradores e vendedores de grãos do mundo. Portanto, penso que ganhamos mercado, ficamos competitivos com a nossa desvalorização de moeda e, portanto, estão enxugando nossos estoques. Vai dar sequência? Vai dar continuidade? Penso eu que sim, porque o mercado interno continua procurando, através das indústrias, garantia de produto para até o mês de janeiro. E pelo que consta no meu entendimento como comerciante também, essas indústrias estão procurando produto para outubro e para novembro. Então, eu acho que o volume a ser comprado daqui para frente ainda é grande, mas eu não sei descobrir qual o tamanho dessa safra, tanto no sul e sudeste quanto do centro-oeste, o suficiente para dizer se essa oscilação será maior para as demandas do centro-oeste ou para o sul e sudeste. Mas uma coisa é certa, estão enxugando os estoques brasileiros e eles serão de fato menores. Só para deixar claro, Mário, esses números que você colocou aí, de aumento de produção, de aumento de exportação e de estoque de passagem, é para essa safra que está em andamento.
Afirmativo. Temos uma produção estimada de 122 milhões e meio de toneladas contra 120 milhões e 800 recentemente, e os estoques serão desta safra para a safra 2021, e que as exportações que nós estamos tendo de 80 milhões prevista contra 77 do mês de junho, também é para esta safra que nós estamos finalizando. É bom citar, inclusive, que o volume de consumo interno não foi alterado, vai ficar da ordem de 46 a 46 milhões e meio. Portanto, o que me traz a atenção maior é a desvalorização da nossa moeda, que canalizou as exportações de farelo e soja-grão, que provavelmente é o que estará enxugando nossos estoques de passagem, Alexandre. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Neto, ele é lá de Goiânia, ele quer saber o seguinte: de fato vem se concretizando aí o desenho de pouca disponibilidade do produto, mas o que vem se demonstrando é que a priori o mercado interno está pagando mais. Como a China está bem comprada até mais ou menos outubro, se você acredita que para os meses de novembro e dezembro a China pode se mostrar mais presente no nosso mercado, Mário? Uma boa pergunta do Neto, e a minha resposta ela vai ter que ser voltada ao nosso último encontro aqui. Nós percebemos, ou eu tenho percebido, que a China vem comprando abundantemente produto brasileiro para embarques agosto, setembro e outubro. Também houveram compras já nos Estados Unidos para embarque nos meses de janeiro e fevereiro, assim como aqui no Brasil. Mas os volumes não são grandes o suficiente para mudar uma tendência. Porém, eu poderia pontuar aqui o seguinte: no meu entender, os chineses estão fazendo uma demanda por produto brasileiro ou até mesmo argentino e buscando um tempo mais longo até que se formate a produção americana, e com esse aumento da produção, com esse aumento do rendimento, que até semana passada mostrava climaticamente ser uma tendência de aumento de produção devido aos 49,5 bushels de rendimento por acre nos Estados Unidos, aumentando aquela produção junto com o que já estava sendo demandado aqui na América do Sul, os preços na Bolsa de Chicago não subiriam tanto caso os chineses tivessem que buscar um volume maior. E eu comentei aqui com vocês, inclusive, que os estoques naquele momento, até semana passada, eu não atualizei esta, era da ordem de 5.956 milhões de toneladas, e que provavelmente para que eles continuassem a esmagar e consumir internamente a matéria-prima, eles precisariam buscar em torno de 13 milhões e meio de toneladas, talvez até 14 milhões de toneladas. Então, eu acho que a estratégia chinesa nesse momento é esperar o tempo se definir para que a produção americana cresça e continue buscando naquele país os preços atuais que estão sendo ofertados. Não sei se essa estratégia vai ser definida e suficientemente boa, mas sabemos que o clima para os próximos dias é quem vai dar a tendência de mercados na Bolsa de Chicago, Alexander. Legal, bela análise. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre, viu, Mário? Muito bom estar com vocês. Até o próximo encontro. Um bom fim de semana a todos. Até. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, hoje sem a referência de Chicago, portanto, a gente encerra aí com as referências da última quinta-feira, portanto, o último dia de negociação, onde a soja para julho fechou a $8,92 por bushel, o agosto $8,91 por bushel, o setembro $8,90 por bushel, o novembro $8,97 por bushel. São os números aí, portanto, das negociações da Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a participação dos internautas nessa nossa entrevista com o Mário Mariano, e convido você para continuar com a gente, afinal tem mais informações e outros destaques para você.